E aí, pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam curtindo o evento Case nesses tempos difíceis aí, todo mundo em casa, um baita evento legal para a gente acompanhar aí da V Startups. Parabéns, obrigado pelo convite também, para eu estar aqui compartilhando um pouco sobre como atrair usuários para o seu aplicativo com zero budget. Está aí a pergunta do milhão, né, pessoal? Deixa eu me apresentar antes. Meu nome é Lucas Fedrizzi, eu sou diretor comercial aqui na AppsFlyer. Eu já venho do mundo de startups há mais de 7 anos. Eu trabalhava num aplicativo de música que foi investido pelo Grupo Móvel e depois pelo Google Launchpad. E minha última experiência foi quando eu criei uma plataforma de mídia com influenciadores por performance, onde as marcas podem rodar campanhas por performance com os influenciadores, medindo seus resultados. E, por um outro lado, os criadores de conteúdo também conseguem escolher as campanhas que eles querem rodar e receber por performance. Recentemente, eu me juntei ao time aqui da AppsFlyer, estou muito feliz por isso também. E antes da gente entrar mais no assunto da nossa palestra aqui, da nossa live, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre o que é a AppsFlyer. Então, a AppsFlyer é uma empresa israelense, ela foi criada em 2011 como uma startup também, num dos países mais empreendedores, aí, com o maior número de startups que existe. E no Brasil, a gente está há 4 anos. Hoje, a gente tem 18 escritórios globais e 11 bilhões de dispositivos mapeados. Para vocês terem uma ideia, isso é quase 98% da base de devices do mundo. Então, a gente roda muitos dados mesmo na AppsFlyer, que é líder global. O que nós fazemos? Nosso principal produto, principal serviço da AppsFlyer é a atribuição mobile. O que significa isso? A gente consegue identificar e ajudar os times de marketing a identificar de onde é que estão vindo as fontes de novos usuários e aonde que eles estão investindo. Então, está vindo do Facebook, do Google, e após esses usuários já estarem nos aplicativos, a gente também, através do nosso marketing analítico, a gente consegue mensurar todos os eventos e engajamentos desses usuários após eles estarem já dentro da base. Então, o time de marketing consegue medir retenção, ROI, lifetime value e tudo isso. A gente tem uma ferramenta de antifraude super robusta por trás disso tudo. A gente sabe que existem vários problemas de fraude quando a gente fala de instalação de aplicativos e até de campanhas CPA, né, que seja após a instalação. E a gente tem essa análise de dados para antifraude também. E mais de 7 mil parceiros de mídia e de tecnologia integrados na nossa solução. Então, a AppsFlyer ela acaba sendo um SDK único em que os aplicativos eles têm acesso a vários outros SDKs para rodar as campanhas sem a necessidade de instalar eles dentro do dispositivo. A AppsFlyer ela consegue medir e atribuir a aquisição de usuários em qualquer local em que o usuário esteja, então desde campanhas de TV, passando por QR Codes numa revista, por exemplo, e canais próprios, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo aqui, que seria SMS, e-mail, próprio website. A gente tem a gente dá essa visão 360 para os times de marketing. Através do nosso SDK universal, como eu falei antes, os times de marketing eles vão ter à disposição os parceiros de mídia, então não tem necessidade de instalar todos esses SDKs, e também os parceiros de tecnologia. Então, no momento em que o usuário quer exportar esses dados para Mixpanel, para Oracle, Adobe, Salesforce, também é possível extrair isso, porque a gente já tem a integração com todos eles. Esse era o cenário de user acquisition antes da AppsFlyer. Então, acho que aqui fica bem explicado como que era. Então, o anunciante ele tinha que instalar a tecnologia de todos os parceiros que ele queria rodar a campanha, para daí sim conseguir atingir o usuário. Depois, fica muito mais fácil que com a instalação do SDK único da AppsFlyer, tanto os anunciantes como as agências, eles conseguem acessar esse SDK sem a necessidade de colocar um monte de tecnologia para dentro do aplicativo, que pode deixar ele um pouco mais pesado e dificultar a usabilidade, inclusive, do aplicativo. Essas são algumas empresas.
que estão aqui no Brasil e são nossos clientes, então são as mais variadas verticais, como fintechs, os grandes bancos, a gente tem e-commerce, food delivery, transportation, enfim, são várias. Agora vamos entrar para o assunto da nossa live. Então, como atrair os usuários para o seu aplicativo com zero budget? Acho importante a gente falar antes das categorias de mídia que existem, né? Então, a gente pode falar aqui de mídia paga, que nada mais é do que você pagar o Facebook, o Google para aparecer, o Twitter, enfim, Pinterest, qualquer um Snapchat. Tem a mídia própria, que a gente vai falar um pouco mais, e a mídia conquistada, que aí são reviews, por exemplo, dentro da sua App Store, o próprio tráfego orgânico, influenciadores não pagos, obviamente, isso tudo acaba sendo mídia conquistada, RP também. Dentro da mídia própria, a gente tem algumas divisões aí, né? Que são essas mídias próprias? Elas são o próprio e-mail, que você envia para os seus prospects, né, os leads, ou para os clientes atuais, as redes sociais, o site mobile, indicações que você faça, ou programas de indicações como referrals, e o SMS, que está sendo muito utilizado também aqui no Brasil. O legal das mídias próprias, como vantagem, é que ela acaba sendo acessível não só para grandes empresas, mas também para pequenas, ou seja, qualquer marca ela tem à sua disposição essas mídias, porque elas estão aí. Normalmente elas não são muito caras, né, de serem utilizadas, muitas são de graça. Utilizando as mídias próprias, você melhora o engajamento, cultiva o relacionamento com o seu cliente e consegue se comunicar com um nicho. Então, você sabe quem são os seus clientes, você tem uma maior interação com eles, né? E muito econômico. Se você já tem isso disponível, por que não usá-los, né? Ou se você já usa, dá para utilizar de uma maneira ainda melhor, facilitando e melhorando a forma como o seu usuário vê a sua marca. Existem alguns estudos, depois eu vou mostrar um pouco melhor cada um deles, de que a conversão nos canais próprios, elas pode aumentar de 2 a 5%. Então, isso é muito importante. Então, por que não utilizar? É hora de extrair o melhor desses canais próprios da sua empresa. Eu acho legal comentar aqui também que existe um foco muito grande na experiência, né? Não só no produto. Então, essa frase aqui do CEO da Adobe eu acho muito interessante, que hoje em dia as pessoas elas compram experiência e não só os produtos. Todo mundo sabe a história da Disney, do Walt Disney, que ele realmente foca na experiência nos parques, em tudo que envolve os produtos. A Zappos, uma empresa, uma das pioneiras nos Estados Unidos de envio por correio de sapatos, de calçados, né? Então, também ele é muito focado na experiência de receber o calçado e ser uma experiência interessante. A própria Amazon também tem isso. Enfim, a experiência é muito importante. E aí eu trago uma pergunta aqui. Eu não sei o quanto que vocês já ouviram falar em ROX, ou o que é o Mobile ROX. O ROX é o Return of Experience, ou seja, o retorno da experiência que o usuário tem e traz de volta aí para a sua marca, né? Então, os usuários, eles estão em diversos devices, né? Eles estão na televisão, depois ele pode ser impactado no iPad, no celular, no próprio relógio, algumas vezes, dependendo do SMS que você envia, e a experiência que ele vai ter após ele ser impactado pela sua marca é uma experiência muito importante, né? Então, por isso que a gente fala de ROX, né? Do retorno dessa experiência. E algumas vezes essa experiência ela acaba sendo quebrada. Ou seja, depois que o usuário ele se engaja com a tua marca, ele não consegue ir para onde ele esperava ir, para onde ele quer ir ou para onde você quer que ele vá também. Então, às vezes acontece isso. Você está lá num ad, por exemplo, de propaganda de viagem para Nova York, quando você clica, dá um erro.
por N motivos, ou porque você está num iOS e o link está para Android, ou está pedindo para baixar o aplicativo e aí deu conexão errada, um tipo de problema desse. E a experiência é ruim, o usuário vai lá, fala mal, não gosta, enfim, fica insatisfeito. E essa aqui seria uma experiência correta, de uma maneira muito simples, que é através do link. Né? Muitas vezes, só através do link você já faz com que a experiência do usuário fique ainda melhor. Então, aqui a gente dá um exemplo de, depois que você faz um clique no Edge, se eu já tenho o aplicativo instalado, eu já vou direto para o aplicativo da Trivago nas buscas de hotel em Nova York, porque eu cliquei no hotel em Nova York. Agora, se eu não tenho o aplicativo, como é que fica? Aí, quando eu clico nesse mesmo Edge, eu sou direcionado para a App Store. Então, a tecnologia desse link, ele já identifica se eu estou num iOS ou num Android, me leva para a App Store, para Google Play, e lá, depois que eu fizer o download, o link também já vai ser atualizado, e a minha primeira experiência dentro do aplicativo vai ser já com hotéis em Nova York. Então, o link ele já lembra que eu cliquei naquele ad. São pequenas coisas que mudam completamente a experiência do usuário e aí sim ele fica feliz. Aí ele vai falar bem de mim, enfim, não vai ter uma experiência ruim. O que você pode fazer com as suas mídias próprias? Então, existe a possibilidade, que eu falei bastante aqui, de aquisição de usuários. Então, para crescer a base de usuários do teu aplicativo, você pode fazer isso. Engajá-los. Então, impulsionar, de repente, campanhas para quem já tem o meu aplicativo e eu estou com uma promoção de um destino. Se eu sou um aplicativo de viagem, ou se eu estou em Black Friday, eu vou fazer de uma forma para adquirir novos usuários e outra comunicação para quem já é meu usuário. E o onboarding também ser uma experiência importante, é muito importante o onboarding, né? Que ele seja uma experiência ainda mais personalizada, como eu mostrei ali antes, o usuário que não tinha o aplicativo de viagens, quando ele abriu pela primeira vez, ele já abriu aonde ele tinha clicado. Então, isso é uma experiência de onboarding, né? Aquisição junto com onboarding. Isso é muito importante também. Extrair o máximo das suas mídias próprias. Então, aqui eu dou um exemplo, por exemplo, se você tem o site mobile e você sabe que a conversão é muito maior dentro do seu aplicativo. Então, você consegue colocar um Smart Banner, né, que ele vai chamar dentro de algumas páginas para baixar o aplicativo. Tá, agora que você já viu aqui a promoção desse tênis, clique aqui e faça a compra final lá dentro do aplicativo. Isso engaja muito também. E-mail, fazer a experiência de sair do e-mail e ir para o aplicativo a mais leve possível também. Dentro do social, levar os usuários de qualquer rede social direto para a página que você quer dentro do seu aplicativo, o SMS da mesma forma, e os programas de indicação, que podem sair também por links de indicação de um amigo para o outro, dessas formas, você pode extrair sem quase gasto nenhum. E como que fica a atribuição nisso tudo? Então, eu trago aqui uma solução da AppsFlyer que se chama OneLink, que basicamente é uma experiência única sem a interrupção do usuário. Então, em todas as plataformas, através de um clique, ele consegue ir diretamente para o local que você quer que ele vá. Então, é um funil muito mais adaptado para que a experiência seja ainda melhor. Aqui eu trago alguns números que mostram que num link normal, que a gente chama de regular link, que não está usando, por exemplo, essa tecnologia da AppsFlyer, a taxa de conversão de clicar num ad e baixar o aplicativo ela é de 5,8%. Ao passo que, quando usa o OneLink em casos normais, a gente quase consegue dobrar isso aí para 11,4%. Quando você usa por referral, ele vai para 20% e assim só aumenta com Smart Banners, que é aquele banner que eu mostrei dentro do seu site mobile,
levando para o aplicativo com 30% de conversão. Esses números, eles são muito importantes para analisar no time de marketing, porque você consegue ter uma experiência muito melhor para o usuário, no sentido em que, se o número é muito baixo, mas ele nem baixou meu aplicativo, mas, na verdade, ele não baixou porque ele teve alguma experiência ruim. Por que ele clicou num ad e não quis baixar o aplicativo? Deveria ser tão rápida essa passagem do clique para fazer o download, né? Então, isso é bem importante levar em conta nas métricas dos times de marketing. Aqui eu trago alguns casos, alguns cases, eu acho bem interessante mostrar para ilustrar o uso dessa ferramenta aí de links, de deep link, né? Então, aqui a gente tem a maioria dos anunciantes aqui, dos clientes da AppsFlyer, eles vão ser de fora, tá, do Brasil, mas acho interessante a gente ilustrar aqui. Então, esse aqui é um aplicativo de viagens. Então, essa aqui é uma experiência dentro do e-mail. Então, dentro desse e-mail que o usuário recebeu, no momento que ele recebeu a comunicação, que é uma passagem de Miami para Buenos Aires, quando ele clica, ele já abre o aplicativo com a passagem mostrando os destinos Miami e Buenos Aires, ele só seleciona ali as datas. Aqui eu trago mais um exemplo, que é também de referral, porém de web para app. Então, aqui é aquele modelo do Smart Banner que eu tinha comentado. Então, você coloca um banner em qualquer fase da experiência do usuário no seu site. Então, ele pode ser tanto na abertura, como em alguma página específica, e depois desse clique, o usuário é levado direto para aquela página que você quer. Isso gera também muito mais engajamento. Dentro das redes sociais, esse aqui é um caso bem interessante que mostra o usuário sendo impactado dentro do Facebook e levado para o aplicativo. Só que aí você também pode ver, dentro dessa tecnologia do OneLink da AppsFlyer, a gente consegue identificar também aonde que o usuário está, então termos geográficos, para daí identificar qual é o melhor local para ele. E se você está fazendo alguma promoção, a gente consegue identificar qual o valor dessa promoção, digamos 20% de desconto, e lá no checkout ele já vai aparecer aquele hotel com 20% de desconto. Isso também gera uma experiência muito melhor para os usuários. Aqui é um exemplo de SMS. Isso aqui é um aplicativo de aluguéis de apartamento, também de fora do Brasil. Então, aqui eles fazem a experiência de onboarding do usuário muito mais leve. Então, no momento que você recebe o link para clicar, você já vai para onde você já pesquisou os seus aplicativos, os seus apartamentos, se você já fez essas pesquisas em outros locais. Então, com uma simples tecnologia de um único link, você consegue ter uma experiência muito melhor e aumentar muito mais a sua conversão para adquirir usuários de uma forma quase de graça, né? Utilizando suas próprias mídias. Aqui é o QR Code, simples, então você vai lá, escaneia e já é levado também direto para a página que você quer. E aqui um case da WebMotors, que eles utilizaram o nosso OneLink e tiveram 300 instalações na primeira hora. São apenas alguns números, isso aqui a gente pode divulgá-los também, e foi tudo através do Smart Banner, porque eles perceberam que o ciclo do usuário da WebMotors, ele começava na web mobile, e depois eles poderiam levar no aplicativo para converter mais. Então, a utilização do Smart Banner foi muito importante para eles. Esse aqui é a carinha dele, que eu já tinha mostrado antes. E eu espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe aqui para vocês. A AppsFlyer está com stand
no evento também, então convido a todos para que passem no nosso stand, a gente tem o nosso time lá disponível, caso vocês tenham dúvidas. A Ipsflyer não trabalha somente com o Enlink, a gente tem várias ferramentas para ajudar os aplicativos a atribuir essas instalações, e marketing analytics, e antifraude, diversas soluções para os times de marketing. Espero que vocês estejam gostando do case e uma boa jornada para todo mundo. Bom dia, tudo bem, pessoal? Muito prazer, eu sou o Gilberto Gomes, eu sou do Banco BS2, eu sou líder técnico lá na equipe de tecnologia e especializado em core bancário, eu tenho 25 anos mais ou menos de experiência, e o projeto Pix do BS2 eu sou responsável por ele. Mais algumas informações a meu respeito, sou casado, pai de 4 filhos, 2 pets, então eu faço uma brincadeira, eu sou PhD em resolução de conflitos, inclusive a parte que eu mais gosto de lidar com ela. Sou administrador de empresas, pós-graduado em gestão de TI, MBA em processos, e eu tenho algumas especializações no Microsoft, e eu sou um MCT, que é aquele certificado, é um título que a Microsoft confere a pessoas que podem dar aulas na Microsoft University. E eu sou também autor de um blog, chama excelline.com.br, é um blog especializado em Excel, que é a segunda paixão da minha vida, que tem muita coisa interessante, tá? Para aqueles que gostarem do assunto. Fiquem à vontade, eu tenho 200 e poucos artigos publicados com materiais gratuitos lá, e o meu LinkedIn está aí disponível por este QR Code que eu coloquei aí, tá? Mas vamos direto ao nosso assunto. Nosso assunto aqui vai ser Pix. Pix é o assunto do momento, né? É um assunto que eu gosto muito de falar dele. E, basicamente, o que o Pix consiste, né? Ele consiste em fazer transferência de dinheiro, basicamente. É tirar o dinheiro de uma conta, colocar o dinheiro em outra conta, só que de uma maneira muito rápida, por isso que ele chama pagamentos instantâneos, a experiência é realmente muito próxima do instantâneo. Se vocês observarem aqui, ó, essa animação que está passando, ela durou exatamente 6 segundos. O que é isso? O Banco Central determina que as transações têm que acontecer 50% das vezes, em média, em até 6 segundos, e 99% das transações em até 10 segundos. Então, a gente tem aí um SLA bastante agressivo, e isso exigiu da gente, não só do BS2, mas também de todos os participantes nesse novo meio de pagamento, no Pix, que eu vou, inclusive, mais adiante detalhar, exigiu muita tecnologia, muito investimento em persistência, muito investimento em escalabilidade, e, sim, foi um desafio muito interessante para a gente, vocês vão ver ao longo da nossa conversa. Outra característica muito interessante do Pix é o custo, ele é muito mais barato que outros meios de pagamento. Exemplos, a gente pega uma TED. TED, em seus horários mais baratos para os bancos, uma TED custa, sei lá, 60 centavos, 70 centavos, é o custo que um banco tem com ela. O Pix é diferente, é 1 centavo para cada 10 transações recebidas. Então, assim, há um incentivo muito grande nessa parte de despesa também com o uso do Pix. Sem falar que é uma experiência extremamente favorável para os usuários. Se hoje eu ainda mando um TED informando banco, agência, conta e um documento de referência, com o Pix eu posso fazer essa mesma transferência usando apenas uma chave. Eu posso mandar uma transferência para um CPF, ou para um e-mail, ou para um telefone, enfim. Eu tenho facilitadores enormes na transação aqui que dão uma experiência fantástica ao Pix. Se vocês me permitem, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pouquinho de conceito, só para dar uma nivelada, e em seguida eu entro numa parte mais voltada para automação, para inclusão de novos participantes no sistema, e é onde eu acho que tem uma pegada muito forte para quem está em fintechs, para as startups, porque tanto os bancos quanto as instituições financeiras não reguladas, né, que é uma outra modalidade que tem aqui, precisam muito desse tipo de apoio. Nem todas têm dentro de casa uma equipe de tecnologia que consiga, no tempo necessário, pegar e desenvolver isso. Então, eu acho que tem uma chance muito boa, uma oportunidade enorme para as fintechs crescerem nesse mercado e ajudarem muito nesse ecossistema. Vou avançar aqui um pouquinho mais. Rapidamente, então, olha, o Pix, ele é pagamento, basicamente, como eu disse, transferência de dinheiro de uma conta para outra, e ele pode ser feito entre pessoas, de pessoas com negócios, de negócios com negócios, entre empresas,
pode ser feito quando a gente está falando de pessoas para negócios, são pontos de vendas, são e-commerces, né, pagamento de contas. O governo também está entrando no Pix agora com alguns tipos de pagamentos, algumas taxas, algumas coisas assim. Ele vai entrar de modo mais tímido, mas em seguida ele vai entrar de modo mais relevante. E quando eu falo pontos de vendas, é assim, um estabelecimento comercial, ou eventualmente uma maquininha de venda, uma máquina de café, uma máquina de snacks, enfim, um ponto de venda. E-commerces, e para ilustrar o e-commerce, eu coloquei um exemplo aqui, alguém comprando um bem, e se vocês observarem bem, do lado direito aqui, ó, eu coloquei pagar com Pix, é uma possibilidade. O Banco Central, ele não determina claramente limites com relação ao que pode ser pago, ele dá referências, por exemplo, o seu limite de Pix vai ser, por exemplo, o valor que você tem de TED, ele dá alguns nortes, assim, algumas referências, mas o fato é que você pode usar o Pix para pagar qualquer coisa. Avançar um pouco mais aqui. Uma das partes mais importantes do Pix é a chave DICT. O que é uma chave DICT? Inclusive foi lançado na semana do dia 5 de outubro, recentemente agora. O que acontece? É o Diretório Identificador de Contas Transacionais. Basicamente, é um cadastro lá no Banco Central que eu posso utilizar para dar apelidos às minhas contas. Significa dizer o seguinte, que eu posso ter uma conta aqui no BS2 e se alguém quiser mandar um pagamento para mim, eu registro essa minha conta lá no Bacen, no Banco Central, com o meu telefone, por exemplo. Então, a minha chave passa a ser o meu telefone, e quem mandar um pagamento para o meu telefone, ele vai ser endereçado automaticamente para a minha conta corrente no BS2. Agora, algumas regras. Os tipos de chaves podem ser números de telefone, e-mail, documento principal, que pode ser CPF ou CNPJ, e existe uma outra figura chamada chave aleatória, que é um número randômico, é uma chave completa, é um grid, gerado pelo Banco Central, que facilita algumas jornadas, tá? E cada conta pode ter até 5 chaves, se pessoa física, e até 20 chaves, se pessoa jurídica. Só para ilustrar isso aqui muito rapidamente, observem, essa pessoa que está na tela aqui, ó, ela tem uma chave apontando para o banco A, observem aqui, uma outra chave apontando para um outro banco, uma outra instituição. Ela pode ter mais de uma chave, no caso ela tem duas, apontando para uma mesma conta. O que ela não pode ter é uma única chave que aponte para duas contas diferentes. Então, cada chave tem que apontar exclusivamente para uma conta. E se eventualmente o cliente quiser que a chave, no meu caso, Gilberto, eu uso meu CPF apontando para um banco A. Se eu quiser que em um determinado momento esse meu CPF passe a endereçar a minha conta do BS2, via aplicativo do BS2 eu solicito a portabilidade dessa chave. Então, está na mão do cliente fazer a portabilidade entre bancos e ele escolhe a qualquer momento em qual banco aquela chave vai estar vinculada e, eventualmente, pagamentos para ela cairão ali. E essa portabilidade é muito rápida. Se eu peço a portabilidade agora, a partir de um outro banco, é questão de 1 minuto ou 2 no máximo, a chave já está aqui e eu já posso utilizar, ela já funcionou dessa forma. Perfeito? Só uma coisa, para encaixar no tempo, eu estou indo um pouco mais rápido, mas todo esse material que eu estou utilizando aqui, ele vai estar disponível para download na nossa área, a gente vai estar aqui, e vai estar disponível também no nosso stand, tá ok? Vou avançar um pouco mais aqui. Muito rapidamente, o Pix também possibilita jornadas a partir de QR Codes, que são essas imagens aqui, ó, que tornam o procedimento ainda muito mais rápido, a experiência do usuário fica muito melhor. Basta que ele faça a leitura de um QR Code, internamente, o banco que está pagando, ou seja, aquele aplicativo, faz uma conversa com o banco que emitiu, as informações são trocadas, o dado correto é apresentado para a pessoa que confirma a transação, a partir daí começa a contar aquele tempo que eu falei lá atrás, de 50% em até 6 segundos e 90% das transações em até 10. Eu vou avançar um pouquinho mais aqui. Aqui eu estou só ilustrando uma jornada viável, tá aí um músico de rua, muito comum, nessa época de pandemia. Então, assim, o que a gente tem de lives aí, todos eles colocam lá um QR Code na tela, é exatamente essa jornada. Clicou nesse QR Code aqui, dispara-se lá um procedimento Pix, confirmado o Pix, o dinheiro cai na conta que tiver endereçada, através da chave DICT que vai estar aqui dentro, lá junto ao Banco Central. De modo que se a pessoa fizer a portabilidade, ela não vai nem ter que reimprimir esse QR Code aqui, ela vai usar o mesmo na hora do pagamento ser iniciado, ele vai bater lá no Banco Central, vai entender qual é a nova conta e vai ser creditado lá efetivamente, tá? Eu vou passar isso aqui um pouquinho mais rápido. Agora, alguns conceitos que são importantes para que a gente entre no nosso assunto efetivo, que eu comentei agora há pouco, como uma possibilidade muito grande para as fintechs. Vamos entender quais são os participantes do Pix. Primeiro, tem o participante direto.
Quem é o participante direto? Eu coloquei aqui alguma instrução aqui, quem quiser imprimir aqui é válido, né, assim como laboratório, mas o participante direto é aquela instituição financeira. Por exemplo, todos os bancos comerciais são participantes diretos, né? Por quê? Porque eles têm acesso à rede lá do Banco Central, eu tenho uma conexão direta com a rede RSFM do Banco Central, os bancos têm isso, eu tenho uma conta de liquidação junto ao Banco Central, e eu tenho uma conta PI. A conta PI é uma conta exclusiva para liquidações de transação PIX, que eu vou explicar logo adiante o que é. Então, o participante direto, vamos para resumir o conceito, é aquela instituição que tem acesso direto à rede do Banco Central. Tem um outro participante, que é o participante indireto, que é aquela instituição que oferece serviço, tipo uma wallet, para os seus clientes. Então, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Eu tenho lá uma wallet que a pessoa tem lá, ela pode fazer crédito, ela pode fazer seus pagamentos. Eu vou criar um exemplo aqui de cabeça. Por exemplo, um posto de gasolina, que tem lá o seu programa que a pessoa tenha condições de comprar um crédito, ele fica disponível e ele usa esse crédito lá nas redes, né, nas unidades, nos postos, nas lojas de conveniência. Esse é um caso clássico de um participante indireto. Ele quer, muito provavelmente, que o seu cliente tenha um acesso muito mais rápido a esse tipo de funcionalidade, mas como ele não tem acesso à rede do Banco Central, ele não consegue prestar sem passar através de um participante direto. Ele precisa contratar um direto para prestar o serviço. Existe aqui também a conta PI. A conta PI é uma conta do participante direto, então o BS2 ele tem essa conta PI, e o que ele faz com essa conta? Todas as liquidações, todos os pagamentos que passam pelo SPI, pelo PIX, né, que a gente está falando aqui, são registrados nessa conta. Então, eu tenho que manter um controle rigoroso do saldo dessa conta para que as liquidações possam acontecer. Ela é um viabilizador desse processo, tá? E somente os participantes diretos têm isso. Existe aqui também uma outra conta chamada conta Lastro. É o nome que o BS2 deu para essa conta. O que é isso? O BS2, quando estiver prestando serviço para os indiretos, ele vai controlar os saldos que cada indireto tem dentro da minha conta PI, dentro da conta PI do BS2, será controlado através dessa conta Lastro. Então, o participante gerencia o seu lastro e eu permito, através da minha conta PI, que as transações dele liquidem pelo Banco Central normalmente. Agora, nessa relação existem responsabilidades e alguns cuidados que precisam ser tomados. Por exemplo, o participante direto, ele é responsável pela inclusão do participante direto nesse sistema. Então, eu tenho que assegurar que ele tenha lá a prevenção, a lavagem de dinheiro, mecanismos para isso, que ele tenha antifraude, que ele tenha procedimentos de cybersecurity, riscos operacionais, uma estrutura mínima de capital para que ele possa participar. E, em contrapartida, eu também tenho que garantir aquele SLA que eu falei lá atrás, a disponibilidade do serviço. Eu tenho que garantir, além de tudo, a custódia de todas as mensagens que foram trafegadas pela rede. Eu sou responsável pela custódia disso. Eu tenho responsabilidades bem grandes aí. Então, esse é o ecossistema que eu expliquei agora há pouco o conceito, mas observem, eu tenho aqui no meio a rede do Banco Central, participantes diretos conectados a essa rede, conectados a eles. Eu posso ter o cliente final, ou eu posso ter os participantes indiretos, que prestam também serviços a outros clientes, mas que querem participar do PIX. Então, ele tem que ter um contrato bilateral com o participante direto para que isso tudo aconteça. E no meio disso tudo tem o DICT, que é aquele diretório de chaves que eu falei agora há pouco, que sem ele, essas facilidades do PIX não são possíveis. Aliás, vale aqui uma observação. Para a pessoa mandar um pagamento via PIX, ela precisa ter uma chave DICT? Não precisa. Para ela receber, ela também precisa? Também não precisa. Ela só precisa ter uma chave DICT se ela quiser gerar uma chave e encaminhar a chave para que a pessoa pague por ela, ou seja, pague por meu telefone, ou caso ela queira gerar QR Codes e encaminhar os QR Codes para que sejam pagos. Então, tirando isso, ela tem experiências análogas à TED normalmente. Então, todo mundo pode ser beneficiado pelo PIX. Eu coloquei aqui algumas jornadas só para ilustrar o procedimento. Então, aqui, um cliente à esquerda do BS2, por exemplo, utilizando o aplicativo, emite aqui um QR Code, apresenta esse celular para alguém que, usando um outro aplicativo qualquer, faz a leitura. A partir desse momento, acontece a conversa entre instituições e vem uma tela com a confirmação. A pessoa está lendo aqui o pagador, beleza, Maria José, lá do BS2, enfim, os dados, aliás, são mascarados, né? Eu coloquei os dados completos aqui só para ilustrar que a gente tem informação completa, mas eu apresento de modo mascarado aqui.
confirma a transação, confirmo. A partir desse momento, todas as mensagens são trocadas e acontece realmente a troca de dinheiro. O dinheiro saiu de uma conta, foi para outra, naquele intervalo de 6 a 10 segundos. Eu coloquei mais uma tela aqui, ó, que é o seguinte, essa aqui é uma jornada que usa um QR Code do tipo dinâmico. O que é um QR Code dinâmico? É esse mesmo objeto, só que por trás ele tem aqui uma URL e ele tem um campo de integração. O valor, por exemplo, esses dados do pagamento não estão aqui. O que está aqui? Está essa URL e está esse campo de integração. Quando for feita a leitura desse QR Code, ao contrário de um QR Code estático, que é aquele do músico de rua, por exemplo, que está lá, ele pode ser aproveitado, pode ser usado diversas vezes, a informação já está ali, estática, né? Esse aqui não. Quando for feita a leitura, ele vai buscar a informação mais atualizada lá no banco que emitiu. E lá no banco que emitiu pode haver, inclusive, uma segunda integração com o sistema de origem que pode, por exemplo, mudar um valor. Enfim, esse é um caso clássico, observe, esse café ele pode mudar de preço na linha do tempo. E a empresa não vai ficar trocando esse QR Code. Quando for feita a leitura aqui, e eu vou simular isso aqui agora, observe. Fez a leitura aqui. Está havendo toda uma troca de mensagens. Tem um web service que foi chamado lá do outro lado, que trouxe as informações atualizadas, com preço, com tudo mais aqui. Então, o cliente observa, é isso que eu quero fazer? Confirmei. A partir do momento que ele confirmou, mensagens são trocadas entre os servidores, e aí sim, houve o crédito do outro lado, e a máquina libera o café. Esse tipo de automação é totalmente viável, é bastante simples de ser obtido com o uso do Pix, usando QR Codes dinâmicos, tá? Aqui é um caso de um QR Code estático, esse é o caso mais comum, é exatamente análogo ao caso do músico de rua lá. A pessoa passa, viu o outdoor, quer fazer uma doação, leu, confirmou, ok, e o dinheiro, de fato, vai trocar de mãos aqui. Essa tela, ela explica mais ou menos como que se dá a troca de mensagens entre os participantes, direto e indireto. Um exemplo aqui, ó. O banco aqui de cima fez uma leitura de um QR Code, então esse é um participante indireto. Essa mensagem, ela é passada para um participante direto, no caso, exemplo, o BS2, porque o BS2 tem um contato com o Banco Central, então o BS2 recebe essa solicitação de pagamento aqui, ele marca na conta lastro desse participante que há ali uma intenção, então eu faço um débito na minha conta, na conta do meu participante direto aqui, para controlar esse numerário, encaminho essa mensagem para o Banco Central de modo assíncrono, eu estou pontilhando aqui justamente por ser assíncrono, o Banco Central pega essa mensagem, ao mesmo tempo outras tantas, e repassa para os bancos lá de baixo, para o outro participante direto, que vai chegar lá num outro participante indireto, para validar, por exemplo, olha, esse crédito que está chegando aqui, esse pagamento, ele pode ser realizado? Se o banco disser que sim, pode ser realizado, o que o Banco Central faz? Nesse momento, ele registra que houve essa troca de dinheiro, ele debita o banco que está pagando, credita o banco que está recebendo, e a partir daqui, olha, a transação ela é irreversível. E ele manda ao mesmo tempo duas mensagens, uma para quem está pagando, confirmando, olha, pagamento realizado com sucesso, e a jornada segue aqui, marcou a conta lastro, ou seja, a transação ocorreu, debitou completamente, avisa ao participante indireto que vai lá e faz o débito na conta do seu cliente e manda a notificação. Ao mesmo tempo, o banco que recebeu, recebe aqui a ordem de pagamento, ou seja, você confirmou que poderia receber o pagamento, ou seja, o QR Code estava legal, a conta estava disponível? Sim. Então, faça, neste momento aqui, o crédito, o banco que está recebendo, marca a conta lastro do banco final, passa a comunicação, e aí o banco final, sim, ele faz a efetivação do crédito, notifica seu cliente que houve um crédito na sua conta, essa notificação é obrigatória, tanto para quem recebe quanto para quem paga, e a partir desse momento aqui, ó, as integrações podem ser feitas. Quando eu falo as integrações podem ser feitas, é aquele caso da maquininha de café que eu coloquei ali atrás, tá? Essa tela aqui, ela não é muito importante para a gente, essa aqui também não. Como que o BS2, então, ele está fazendo essas integrações e é onde a gente faz um convite às fintechs e aqui que está a diferença. Essa parte verde, vamos analisar da direita para a esquerda. Tudo que está em verde aqui, ó, são as APIs que somente os participantes diretos podem ter. É através delas que a gente faz a comunicação com o Banco Central. Envia ou recebe mensagens, e a mensagem pode ser um pagamento ou uma notificação simples, e faz a gestão do DICT. Dentro do BS2, no nosso gateway interno, nós temos a nossa prateleira de APIs, que é utilizada pelos nossos canais internos. Só que nós temos, de modo exposto,
as mesmas APIs para que, do lado de cá, os participantes indiretos também possam desenvolver as suas próprias APIs, os seus próprios aplicativos e telas, mas consumindo os nossos serviços que já estão prontos e homologados. Aliás, o banco BS2 ele finalizou a homologação junto ao Banco Central já tem umas 3 ou 4 semanas, foi o primeiro banco homologado. Então, essas APIs do BS2, elas estão expostas no nosso portal, estão disponíveis para que todos possam pesquisar, e através delas, todas as automações possíveis do Pix estão aqui, todas disponíveis. Desde a parte de gestão das chaves DICT, observe, então, aqui, ó, estou colocando aqui, por exemplo, no DICT, olha, toda a parte de registro, toda a parte de posse, de portabilidade. Eu coloquei aqui também exemplo de pagamento, então, toda forma de iniciar um pagamento, que pode ser por dados manuais, ou pela chave DICT, ou pela leitura de um QR Code, disponível aqui também, individualmente ou em lote. E eu tenho aqui também eu coloquei aqui também a parte do recebimento. Então, o recebimento, a pessoa consegue listar todos os QR Codes, ela consegue gerar os QR Codes, fazer totalmente a gestão deles, alterar, cancelar, consultar aquilo que foi pago. Uma outra coisa muito interessante, quando ela detalha um QR Code, ela pode, por exemplo, solicitar uma devolução, que é um exemplo típico, assim, eu fiz um pagamento equivocado para alguém, essa pessoa detectou daí a 2 ou 3 dias que eu paguei errado, eu paguei R$50 a mais, por exemplo, utilizando o app do banco dela, ela vai poder detalhar aquele meu lançamento e dali mesmo solicitar uma devolução por iniciativa dela. Eu nem preciso ficar sabendo, ela faz o procedimento, aquele fluxo de mensagens que eu citei aqui atrás, quando eu iniciava um pagamento, aquele mesmo fluxo, ele é utilizado para devolução e a jornada fica totalmente visível e viável. Então, olha, são essas APIs do BS2, como eu disse, elas estão disponíveis já no nosso portal, já podem ser consultadas. Aqui no nosso stand, a gente está colocando todo o nosso material, inclusive voltado para participantes indiretos, e aí que eu acho que está o forte com a fintech. Como eu disse, nem todo participante indireto, até mesmo os diretos, nem todos têm uma equipe de tecnologia que consiga conduzir bem esse processo, na velocidade necessária. Então, as oportunidades para as fintechs são inúmeras através do Pix, que não passa de um meio de pagamento. Simples assim. Só que ele é tão rápido e o QR Code dá uma jornada tão interessante que o que a gente pode agregar de integrações paralelas decorrentes de uma transação como essa, assim, a criatividade é o limite, tá? Então, basicamente é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Mais uma vez, o meu nome é Gilberto, o meu e-mail é gilberto.gomes@bs2tecnologia.com.br e a gente está aqui à disposição. O nosso chat está aí disponível para quem quiser utilizar e foi um prazer conversar com vocês. Obrigado.